Graças a Deus. Boa tarde, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Ele continua nos abençoando. Boa tarde, boa noite, né? Fica difícil, mas está acabando esse horário. Daqui uns dias nós voltamos para o horário normal. Se você quiser marcar a leitura bíblica, que será usado nessa noite, está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 8. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 8. Irmão Odair Henrique trará a palavra do Senhor para nós nessa noite. Nós vamos adorar a nosso Deus cantando o hino de número 22. Meu barco encheu com a fúria do mar. Pedi Deus ajuda para não afundar. Meu barco encheu com a fúria do mar. Pedi Deus ajuda pra não afundar, senti defendido diante do mar. Jesus com sua graça me veio livrar. Foi quando eu gritei. Jesus veio andando sereno.
Uma grande mensagem, né? Uma grande mensagem esse hino. 114. Exaltarei o nome do meu Senhor. Exaltarei o nome do meu Senhor. 114. Exaltarei o nome do meu Senhor. Exaltarei o nome do meu Jesus. Me libertou do triste império do mar. Transportou para o seu reino de luz, pelo seu amor, alcancei o perdão, pelo seu amor, escudo da redenção. Pelo seu sangue vertido, sua tumba vazia, a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação. Cantar mais uma vez. Exaltarei o nome do meu Senhor. Exaltarei o nome do meu Jesus. Libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz, pelo seu amor, alcancei o perdão, pelo seu amor, escudo da redenção. Sou agora redimido, pelo seu sangue vertido, sua tumba vazia, a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo principado. Nele está a plenitude do Senhor, Ele é meu Jesus. Glórias a Deus. Irmão Vicente quer cantar um hino especial. Chuvas de bênçãos teremos. Ele quer que a igreja cante com ele também.
chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuva de bênçãos do céu, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos do céu, chuva bendita só temos, chuva tocamos a Deus, chuva de bênçãos teremos, vida e paz e perdão, os pecadores indignos, graças do céu proverão, chuva de bênção, chuva de bênção do céu, gota bendita só temos, chuva rogamos a Deus, chuva de bênçãos teremos, mandamos já ao Senhor, dai-nos hoje os frutos dessa palavra de amor, chuva de bênção, chuva de bênção do céu, gotas benditas só temos, chuva rogamos a Deus, chuva de bênçãos teremos, manda cantadas do céu, bênção na dor dos crentes, bênção do nosso bom Deus, chuva de bênção, chuva de bênção do céu, gota bendita só temos, chuva rogamos a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos inclinar nossas cabeças nesse instante e orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, grandioso Pai celestial, o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez estar em sua casa, meu Deus. E aqui é um povo, Senhor, que tem gratidão em nossos corações, Pai, de poder adentrar essas portas e poder cantar hinos ao seu louvor e ouvir a tua palavra, Senhor. E nós cremos que o Senhor continuará derramando as mais ricas bênçãos sobre nós, meu Deus. Grandioso Deus, Pai celestial, nesse instante, ó Pai, nós colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades, Pai, te pedindo, Senhor, que o Senhor seja com cada irmão, Senhor, com cada irmã que necessita, Senhor, da sua presença, Pai. Senhor, nosso Deus, o Senhor sabe, Senhor, a necessidade do seu povo, e por isso nós te pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor possa ungir os lábios, Senhor, do pregador, que o Senhor possa ungir os nossos ouvidos, Senhor, que ouvirá a tua palavra, Pai, e que possamos sair daqui melhores do que entramos, Senhor Jesus, vivendo, Senhor, colocando em prática o que temos aprendido aqui em tua casa, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco, Pai, é a nossa oração, Senhor. Amém e amém. Vamos dar lugar aos diáconos. Entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores a pranto,
fraqueza em lugar de poder. Murmuraram assim no deserto, em Mara Israel murmurou: oh, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravio mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chegar celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Graças a Deus. Nós vamos agora ter a voz do profeta. Back here for the following this next coming Sunday night. Então, estar de volta aqui para o seguinte, neste domingo, próxima noite. And then we go to Shreveport from there. E daí então vamos para Shreveport. And we're happy to have all of you with us through the day. E ficamos felizes em ter todos vocês conosco ao decorrer do dia. And at times when E as ocasiões quando nós, if you're around here in the city anywhere near, come out. quando se você estiver por aqui na cidade, em qualquer lugar perto, apareça. We want to assemble and gather ourselves together. Nós queremos nos ajuntar e congregar. We want to sit under the teaching of our brother here, Brother Neville, and partake of the things that's of God. Queremos nos assentar sob o ensinamento de nosso irmão aqui, irmão Neville, e participar das coisas que são de Deus. As he finds them from God, he gives them out.
À medida que ele as alcança de Deus, ele as distribui. And we want to learn of God. E nós queremos aprender de Deus. And seeing the day approaching, we must assemble ourselves more oft together. E vendo o dia se aproximando, devemos nos ajuntar mais frequentemente. We must love in our hearts to come to church. Devemos amar em nossos corações vir à igreja. If we don't love church, love God, Se nós não amamos a igreja, amamos a Deus. coming together, what we call church, is coming together to worship. See? Nos reunimos. O que chamamos de igreja é se reunir para adorar. Vem. If we love Christ, we worship again. Se amamos a Cristo, nós adoramos de novo. Could you imagine a man saying he loved his wife and he hadn't seen her for a long time, pass right by and say, well, I'll see her some other time. See? Imagine um homem que dissesse amar sua mulher e não a tendo visto por longo tempo passasse em frente e dissesse, bem, eu a verei uma outra hora. Estão vendo? That is a wife saying she loves her husband, or a parent saying they love their child. Well, it shows, see. Não é isso. Ou a mulher diz que ama seu marido, ou os pais dizerem que amam seu filho. Bem, isso mostra. Estão vendo? Now I think our expressions that we should constantly long to be in worship. E eu acho que em nossas expressões, que deveríamos constantemente desejar estar em adoração, Anywhere to worship the Lord. em qualquer lugar, adorar ao Senhor, When we come together to worship Him at home, quando nos reunimos para adorá-lo em casa, worship Him while we're driving our cars, adorá-lo enquanto dirigimos nossos carros, wherever we are, worship the Lord. Just pray. onde quer que estejamos, adoremos ao Senhor, oremos simplesmente. The Bible said, let everything that has breath praise the Lord. A Bíblia disse, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. And then He said, praise ye the Lord. E depois ele disse, louvai o Senhor. Even if you haven't got any breath, still praise the Lord. See? Mesmo que você não tenha fôlego, ainda assim, louve o Senhor, está vendo? Praise, everything that has breath, praise the Lord, and then praise ye the Lord. Louve tudo quanto tem fôlego, louve o Senhor. E depois louvai o Senhor. I think Psalms 100 Psalm. Eu acho, Salmo 100. Now, the Lord bless you. Agora, o Senhor abençoe a vocês. And as we sing now, again, the brethren will go to this room and the sisters to that room for feet washing. E enquanto cantamos agora novamente, os irmãos irão para este aposento e as irmãs para aquele aposento, para o lava-pés, As we stand now for dismissing, enquanto ficamos de pé agora para a despedida. Amém, graças a Deus. Nós o amamos, por isso nós o adoramos. Amém? Nós vivemos sempre em adoração ao nosso Deus. O nosso Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet, que são a irmã Maria Aparecida na Fazenda Palmital, o irmão Edson e Flávia em Alexânia e a Igreja da Fazenda Jacaré. Mas 3 conexões não identificadas. Que o Senhor Jesus continue vos abençoando também. Nesta feita, quem estará pregando para nós será o irmão Daire Henrique, mas o pastor pediu para deixar um aviso a toda a igreja, que no culto de quinta-feira nós teremos um pastor nos visitando. Ficou aí a surpresa, né? Ele não falou quem é, mas vai ser uma bênção, eu creio que vai ser uma bênção para nós. Então, se você puder, avise o irmão que não veio, que não está sabendo, para todos nós estar reunidos aqui. Amém? Vamos então, sobre o toque de somente crer, receber o pregador dessa noite.
Senhor, nosso Deus, bendito e amado Pai Celestial, graças te damos por mais esta oportunidade de estar na tua casa e ouvir, ó Deus, os louvores, os hinos cantados ao Senhor, poder ouvir o programa de rádio na voz do pastor Joaquim, poder ouvir a mensagem na voz do irmão Brana. Temos ouvido, Senhor, que o significado de igreja é estarmos aqui para adorarmos ao teu santo nome. E cremos que isso é o que fazemos, ó Deus, desde o momento em que entramos aqui neste prédio. Estamos adorando o seu nome com a nossa presença, com o sacrifício das nossas vidas. Estamos te adorando, ó Deus, louvando ao teu santo nome. E agora queremos te adorar, ouvindo a tua santa palavra. Que o Senhor traga, ó Deus, a tua pura e viva palavra aos nossos corações, que é alimento para nós, e que assim ela possa, ó Deus, em nossos corações colocar esta unção de louvor e de adoração. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer a tua palavra de encontro às necessidades de cada um nesta noite. Se há porventura alguém com um problema de enfermidade, eu reclamo, ó Deus, a cura desta pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém nessa noite com problemas que não consegue resolver, problemas financeiros, familiares, problemas de emprego, ó Deus, tantos problemas que temos neste mundo, mas cremos que aqui está o Deus que resolve cada um desses problemas. Colocamos tudo diante do Senhor e com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, seguiremos, ó Deus, firmes, crendo que o Senhor é o provedor de tudo para nós. Venha nos abençoar e que o teu Espírito Santo possa preencher cada coração aqui nesta noite. Abençoe, ó Deus, esses irmãos que nos acompanharão através da internet. Que o Senhor possa ungir este meio de transmissão para que eles possam ser abençoados, ó Deus, com as mesmas bênçãos que o Senhor nos trará nesta noite. É o que pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Uma boa noite na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez é um prazer estar aqui. Estou acompanhado da minha esposa, irmã Namane, e do meu filho, irmão Samuel. Gostaria que ficássemos de pé. Vamos ler a leitura que foi anunciada em Apocalipse 21. Apocalipse 21, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Apocalipse 21, 1 ao 8. Os novos céus e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos ímpios, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Oremos. Pai bendito, graças te damos pela tua palavra. Sabemos, meu Deus, que para aqueles que estão lutando para viver a tua palavra, esta é a mais gloriosa de todas as promessas, a promessa de que iremos morar nesta nova cidade, e o Senhor será nosso Deus, e nós seremos seus filhos,
e o Senhor habitará conosco aqui neste mundo, nesta cidade. E, ó Pai, que se há algum irmão nesta noite fraquejando com a sua fé, se há alguma alma nesta noite, ó Deus, precisando ser alimentada, precisando ser animada, que o Espírito Santo possa, através destas palavras do irmão Brana, avivar estas almas, ó Pai, reacender o fogo do Evangelho em cada coração, porque sabemos, ó Deus, que o que nos aguarda nesta nova Jerusalém é muito melhor do que qualquer oferta de Satanás neste mundo. Que o Senhor possa vivificar isto em nossos corações nesta noite. É o que eu humildemente te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Hoje eu vim com outro texto preparado. Hoje deveríamos estar aqui falando sobre testemunhas de Deus. Mas no momento em que eu ouvi o programa de rádio, o tema que o pastor Joaquim estava abordando, imediatamente eu alterei e mudei o texto que eu vou usar. Então, em vez de estar falando sobre as testemunhas de Deus, eu vou falar hoje sobre queda e restauração. É a terceira parte desse assunto que nós começamos no dia 1º, e mês passado nós falamos sobre queda e restauração, a segunda parte. E hoje estaremos falando sobre queda e restauração, terceira parte. Eu havia dito na última oportunidade que eu estive aqui que eu estaria trazendo essa terceira parte hoje, mas eu havia mudado os planos por conta de uma figura que eu queria produzir e que não tinha ficado muito boa. Então, por isso, eu estava deixando para trazer esta terceira parte mais adiante. Mas, quando ouvi o programa Fé para Vencer, e o pastor Joaquim trazendo, inclusive citando um dos parágrafos que eu tenho aqui, então eu tomei como vindicação e alterei os planos. Às vezes a gente tem que mudar os planos quando sente do Espírito Santo a vontade de Deus para o seu povo. Então, é crendo nisso que eu trarei nesta noite essa terceira e última parte, sobre queda e restauração, a Nova Jerusalém. Estarei mostrando 3 figuras, né? E ao longo dos parágrafos, eu vou pedir ao irmão do estúdio ali que projete na tela, para que os irmãos tenham, né, uma ilustração de forma mais clara do que o irmão Brana está dizendo. Eu vou começar aqui no parágrafo 278, mas antes vamos completar aqui a leitura desse capítulo de Apocalipse 21. Nós lemos até o versículo 8, e eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 9 até o 27. Eu desde já peço a vossa paciência. Os irmãos já conhecem a minha forma de entregar estas palavras, que às vezes pode ser até um pouco cansativo por causa de muita leitura, mas eu tenho certeza de que Deus tem bênçãos para você nestas palavras. Então, poderíamos entrar aqui e simplesmente ler a Bíblia, que todos sairíamos abençoados. Deus tem algo de bom para você aqui. Fixe a sua atenção e não perca a sua bênção. Vamos ler então, sentados, a partir do versículo 9, a Nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então a cidade tinha 12 portas, e em cada porta tinha um nome de uma tribo de Israel. 13. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte tinha 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. 4 lados de 3
12 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, são 12 portas, em cada porta o nome de uma tribo de Israel. E agora 12 fundamentos, e em cada fundamento o nome de um apóstolo de Jesus. 12 tribos, 12 apóstolos, 24 nomes nesta cidade. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. O comprimento, a largura e a altura da cidade são iguais. Eu vou dando esse destaque para que os irmãos mantenham isso em suas mentes, né? Primeiro, eu quero que você recorde os 12 nomes das tribos nas portas, os 12 nomes dos apóstolos nos fundamentos, e agora esse outro dado interessante. A cidade tem a mesma largura, comprimento e altura. E mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. E o primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólido e o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópaso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você estará lá? É o meu desejo estar lá. Glória a Deus. Parágrafo 278, a mensagem: o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. O irmão Brana diz o seguinte: notem agora, a terra está... Esperem até passarmos no livro de Apocalipse. Vocês podem ver como ele a mediu por côvados e por estádios. Assim sendo, agora nos inteiramos que a cidade media 1.500 milhas quadradas. O irmão Brana pegou a medida que está na Bíblia, que está em estádios, e converteu para milhas, que é a unidade que eles usam lá nos Estados Unidos. Nós aqui devemos converter para quilômetros. Então, se nós pegarmos aí esses 2.300 estádios de comprimento, largura e altura da cidade, nós temos quase 2.400 quilômetros. Então, é até difícil da gente imaginar uma cidade que tenha 2.400 quilômetros de largura, de comprimento e, mais ainda, de altura. Imagine você uma cidade de 2.400 quilômetros de altura. É uma coisa inimaginável. Assim sendo, agora nos inteiramos que a cidade media 1.500 milhas. Para nós, então, 2.400 quilômetros. Sabem vocês quão distante isto se estenderá? O irmão Brana perguntando para a congregação. Eu medi esta semana. Se estenderá desde Maine até a Flórida,
e desde as costas orientais até 600 milhas além, ao oeste do Mississippi. Em outras palavras, a metade dos Estados Unidos, só para a cidade. Se nós formos trazer para o Brasil, é mais da metade do território do Brasil para que ocupasse esta cidade. No parágrafo 280. Agora, necessariamente, isso não quer dizer que, por ser igual, os muros e os fundamentos são iguais. Não necessariamente isso significa que seja um cubo ou um quadrado. Há outra medida geográfica em que as dimensões são iguais. Esta é a pirâmide, em quadrangular, e os muros são iguais. Irmãos, onde quer que você vá buscar interpretações dessa escritura que nós lemos no mundo religioso, você verá a descrição desta cidade como sendo um cubo. O que é um cubo? É uma figura geométrica em que todos os 8 lados são iguais, os 6 lados, aliás, são iguais, e eles são quadrados. Então, muita gente acredita que a Nova Jerusalém será um cubo, como se fosse um dado, é aquela figura geométrica. Agora, o irmão Branham diz, não é porque a largura, o comprimento e a altura são iguais que a cidade vai ser um cubo. E ele trouxe para nós esta revelação de que a cidade terá a forma de uma pirâmide. A pirâmide pode ter a sua base quadrada, com comprimento e largura iguais, e ela pode ter a sua altura igual. A diferença é que ela vai se afunilando no topo. Então, eu pediria para o irmão Thales, do estúdio, mostrar a animação que tem a Terra e a pirâmide sobre a Terra. É uma animação que eu tentei produzir para nós termos uma ideia das dimensões dessa pirâmide. Exatamente. Essa daí. Deixa eu usar esse microfone aqui. Essa aí, inclusive, era a figura... Esse aqui eu não preciso desligar não, né, irmão? Eles isolam ele aí. Esta é a figura que, por causa dela, eu queria ter esperado mais um pouco para que nós tratássemos esse assunto. É porque ela ficou numa resolução um pouco ruim, ficou um pouco embaçada, mas ainda assim eu acredito que dá para os irmãos enxergarem, certo? Dá para discernir bem, né, o que é a pirâmide ali, em cima da terra. A questão é que eu coloquei ela em cima do mapa do Brasil só para nós termos uma noção de distância, de tamanho. A verdade é que ela não vai ficar em cima do Brasil. O irmão Branham vai explicar mais adiante onde será esta cidade. Mas eu coloquei ela ali para nós termos uma noção de tamanho, não é? Ela é mais da metade do território do Brasil inteiro. Para você ir de uma ponta até a outra desta cidade, é como você atravessar o Brasil. Isso pegando as medidas da Bíblia e convertendo então para quilômetros, para a gente ter uma base de que tamanho seria esta cidade. Então veja, ela tem uma base quadrada, a largura e o comprimento são iguais e a sua altura também é igual. Isto é uma pirâmide. E segundo o irmão Branham, esta é a forma geométrica desta Nova Jerusalém, esta cidade que João observou. Agora, vários fatos interessantes. A cidade tem quantas portas mesmo? Que nós lemos? 12 portas. E quais são os nomes que estão em cada porta? Nome de quem? Das 12 tribos de Israel. Nós sabemos que as 12 tribos de Israel simbolizam Israel, que é o Antigo Testamento, a igreja judaica. O povo de Israel é a igreja judaica. Agora, tem também 12 fundamentos, né? E quais são os nomes que estão em cada fundamento? Dos 12 apóstolos. E os 12 apóstolos, eles já aparecem no Novo Testamento. E no Novo Testamento é onde nós vemos Deus cegando Israel e abrindo os olhos dos gentios. Então nós vemos aí que nesta cidade tem 24 nomes. 12 nomes são do Antigo Testamento, os outros 12 nomes são do Novo Testamento. Isso quer dizer para nós que ali vão morar
tanto aqueles selecionados, predestinados entre Israel, quanto aqueles predestinados entre os gentios. Todos irão morar ali. Aqueles 144 mil israelitas vão morar nesta cidade, e toda a noiva eleita gentia também estará nesta cidade. Então isso é maravilhoso. Tem 12 nomes do Antigo Testamento e 12 nomes do Novo Testamento. Isto simbolizando os habitantes. Quem vai morar nesta cidade? Já ficou tudo escrito. Deus deixou tudo escrito para nós. Isso é para você saber para onde você está indo. É por isso que Ele deixou revelado para você. Vamos seguir em diante. Parágrafo 282. Notem as dimensões deste ângulo são exatamente iguais. Todas elas, a longitude pela largura, pela altura. Há outra medida na pirâmide que prova isto. Isto sendo nessa forma, explicaria exatamente o sinal de Enoque no Egito, a pirâmide. O irmão Brana também trouxe isso em várias mensagens, que as pirâmides do Egito foram construídas através da palavra falada por Enoque. Enoque falou e as pirâmides se construíram. Então Deus deixou isso como um sinal. Nós não vimos hoje de manhã, na escola dominical, quem se recorda? Nós não vimos hoje sobre a pirâmide, que ela é uma Bíblia? Os irmãos se recordam disso? As 3 Bíblias, o zodíaco, a pirâmide e a Bíblia escrita. Enoque foi encomendado por Deus para deixar este sinal, que é a pirâmide, que para nós significa Nova Jerusalém, a forma da nossa cidade futura. Enoque, antes da destruição antediluviana, quando a justificação estava entrando, ele trouxe um sinal. E nesta pirâmide há 7 degraus que vão aos aposentos do rei. Observem, no 7º degrau, se alguma vez você estudou as dimensões da pirâmide, o que sai para levar aquele que chega à presença do rei. Observa qual a colocação em que você se encontra ali. E você verá o dia em que você está vivendo na pirâmide. Eu pediria que o irmão Thales aí colocasse então a figura mostrando o interior da pirâmide lá do Egito. Essa aí só não vai dar para os irmãos lerem, né? Mas observe aqui do seu lado direito, esses degraus aqui. Essa pirâmide tem centenas de metros de altura. Esses degraus, eles são muito altos para um homem normal conseguir subir. São degraus aí de dezenas de metros de altura cada um deles. E é inexplicável por que tem esses 7 degraus aí. Porque é impossível um homem subir por eles. Eles são muito altos. As pessoas entram aqui pelo lado esquerdo, onde está escrito entrada. Então tem um túnelzinho ali e depois ela sobe. Isso, exatamente. Então, veja, até dentro da pirâmide tem este sinal para nós. Tem 7 degraus. Então, se você olhar ali, ó, a estatura de um varão perfeito, você vai ver ali 7 degraus. E depois do 7º degrau tem o quê? O amor, a pedra de coroa, amor fraternal, que para nós é quem? Jesus. A pedra de coroa é Jesus. Então veja como tudo está totalmente em harmonia, em perfeita harmonia. Na pirâmide que está no Egito, existem 7 degraus e no fim desses 7 degraus está o aposento do rei. E aqui, na estatura de um varão perfeito, nós temos 7 degraus também. E depois dos 7 está então a pedra de coroa, Jesus Cristo. Veja que tudo isto fala a mesma coisa. É a mesma Bíblia para nós. É a mesma palavra, é o mesmo significado. Agora notem quão maravilhoso. Vem? Nesta pirâmide há 7 degraus, e então o aposento do rei. E nós estamos na 7ª era, a era da igreja antes que o rei tome seu trono. E recordem,
A pirâmide nunca teve uma pedra angular sobre ela. A pedra angular é Jesus, que foi rejeitado pelos judeus. Mas aquele que foi rejeitado, hoje nós o aceitamos, e futuramente ele retornará, e será aceito também pelos israelitas, e então ele tomará o lugar no seu trono. Agora, há todo um processo antes disso. Vamos para o 289. No tempo de purificação da terra, por meio do seu batismo de fogo, esse foi o parágrafo citado pelo pastor Joaquim hoje no programa. Haverão vulcões, tal como esta terra explodindo, e impulsionará para cima um monte à semelhança de uma pirâmide. Veja só. Os vulcões, à medida que eles vão sendo impulsionados de baixo para cima, isso vai formando um monte, não é? Então, a irmã Brana diz, isso vai impulsionar e vai construir um monte à semelhança de uma pirâmide. Isso está exatamente com a palavra, se fizer isto, e o fará. Agora notem, porque em Isaías 65:25 diz, não afligirão nem farão mal em todo o meu santo monte, disse o Senhor. Ó, todo o meu santo monte, recordem, é sempre um monte. É sempre um monte. Quando você está lendo a sua Bíblia ali nos Salmos, no seu culto doméstico, e de repente vê Davi falar do santo monte, ele está falando de uma cidade. Ele está falando da Nova Jerusalém. Quando você lê na sua Bíblia Isaías falar de um santo monte, é Isaías falando também dessa cidade, da Nova Jerusalém. Vamos adiante. Notem, o Monte Sinai foi onde Deus desceu sobre ela. Quando ele falou a Israel numa coluna de fogo, ele desceu sobre o cume do monte, o Monte Sinai. No Monte da Transfiguração, quando ele anunciou, este é meu filho amado, a ele ouvi, ele desceu numa coluna de fogo e resplandeceu brilho no cume do monte, diante de Pedro, Tiago e João. E ali foi representado com ambos, Moisés e Elias, os trasladados e os mortos levantados. A nova cidade e a nova terra, a nova criação, e a cidade no monte, com o trono no cume dele, o trono aqui em cima. Acabando a bateria. Opa. Esse microfone sem fio, o problema dele é a bateria, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Estou no 295. A nova cidade, a nova criação, a cidade no monte, com o trono no cume dele. Aqui o irmão Brana nos explicará por que esta cidade não precisará de sol. Por que nesta cidade não se fechará as portas ao anoitecer? Porque lá não vai ter noite. O trono de Deus será colocado no topo desta pirâmide. Como nós vemos aqui na estatura de um varão perfeito, essa pedra de coroa será o trono de Deus, que irá coroar a cidade. E a glória de Deus, a luz de Deus, será a luz desta cidade, de modo que ali não haverá sombra. Veja só como é maravilhoso. O trono aqui em cima e os moradores, todos para cima e para baixo desse monte. E o muro que rodeia isso tinha 12 fundamentos, e cada um deles tinha um peitoral. Em Arão havia uma pedra, a qual representava as 12 tribos de Israel. Tinha 4 portas colocadas exatamente iguais, como o templo no deserto, como a tenda que havia no deserto. Notem. E os apóstolos, 13 em cada lado, 12 apóstolos. Era 144 côvados de altura. 144 é exatamente 212 pés, tomando cada uma dessas grandes pedras quase 20 pés de altura. O peitoral nesta porta, fazendo esse muro que rodeava a cidade. Oh, que coisa! Sobre o trono, sobre ele, 1.500 milhas de altura, para nós, 2.400 quilômetros de altura, o mundo
completo verá a luz. Você imagina aquela mesma imagem, né? A primeira imagem que nós mostramos? Uma pirâmide de 2.400 quilômetros de altura e o topo dela resplandecendo a luz, a glória de Deus. Todo mundo verá o topo desta cidade. De todo o globo será possível ver a glória do Senhor Jesus Cristo. Agora nós sabemos, né, que todo joelho se dobrará, todo olho o verá. Tudo isso falando dessa nova cidade. Porque ele estará numa posição tão alta que será visível de qualquer lugar da terra. Isso é maravilhoso. Jesus assentado sobre o trono em cima do mundo. Ah, irmão, certa vez ele foi levado para um lugar muito alto. Foi levado ali por Satanás. Satanás sabia desta cidade. Satanás sabia que Jesus chegaria num trono sobre todo o mundo. E Satanás tentou comprar a Jesus, dizendo: eu te darei toda a glória do mundo, se você me adorar. Satanás fez esta oferta, mas Jesus quis pagar o preço. Ele não quis o seu trono de presente, ele pagou um preço de sangue. Porque pagando esse preço, ele estava comprando a mim e comprando a você também. Por este sacrifício, Jesus comprou o seu trono. E o seu trono será no topo do mundo, e de todo o mundo será possível ver a sua glória. Essa é a graça de Deus para conosco. Ele pagou esse preço de sangue, foi por mim e por você. Ele se levanta diretamente para cima, até que se pode ver ele ao derredor do mundo, 2.400 quilômetros de altura, e os redimidos estarão ali, para cima e para baixo de toda a terra. Ali haverão casas de ouro puro, haverão avenidas e parques e jardins, e o rio da vida saindo gradualmente do trono e descendo ao longo dos abismos, e sobre os planaltos. E a árvore da vida estará florescendo em cada pátio, e produzirá o seu fruto 12 vezes ao ano, uma troca em cada mês. A gente, conforme a idade vai se avançando, começa a ter umas preocupações que antes não tinha, né? Preocupação com a quantidade de comida, né? O irmão Branham dizia: eu continuo comendo a mesma comida e a mesma quantidade que eu comia quando era jovem, mas em vez de crescer eu estou diminuindo. Não é? A idade é que traz estas coisas. E a gente começa a ter preocupações e começa a assistir uns vídeos por aí para saber como ter uma alimentação correta, balanceada. Alguns procuram médicos, alguns procuram nutricionistas, porque todos nós estamos um pouco preocupados, não é, com a nossa alimentação. Mas já está tudo preparado na Nova Jerusalém. Nosso alimento, nosso cardápio, ele vai ser mudado todos os meses do ano. Cada mês vai ser uma fruta diferente, proveniente desta árvore da vida. Esta árvore da vida já esteve neste mundo. Esta árvore da vida estava no jardim do Éden, e o homem podia comer dela livremente. Por que ela foi tirada então? É porque ela concede a vida eterna. E o homem que havia pecado não podia ter vida eterna. Por isso Deus tirou esta árvore. Mas esta árvore vai ser devolvida para você. Esta vida eterna será devolvida para você. Esses frutos, doces frutos que nós vamos comer, eles nos darão vida eterna. Será uma alimentação balanceada, planejada por Deus. Ele está se encarregando disso nesse momento. E o rio da vida? Do cume do monte sairá um rio, e esse rio descerá pelas laterais da cidade, e dali ele irrigará toda a terra, o rio da vida. Agora isso nos faz lembrar de uma outra cidade que foi construída aqui neste mundo, chamada Babilônia, na qual Satanás colocou um rio passando também no meio da cidade.
e a própria cidade de Babilônia surgiu ao redor de onde era chamado Babel, a Torre de Babel, que os homens construíram querendo chegar aos céus. Se você perceber, irmão, Satanás sempre tentou copiar a Nova Jerusalém. Tudo que Satanás fez nesse mundo através da ciência foi tentando copiar a Nova Jerusalém. Porque, antes de tudo, ele era um anjo invejoso da glória de Deus e queria fazer algo melhor do que Deus fez. Assim, ele colocou neste mundo uma Babilônia criada por mãos humanas, através de ciência, tecnologia, engenharia. E no meio da cidade passava o rio Eufrates, no meio da Babilônia. E o trono ficava no meio da cidade, e havia um jardim suspenso no meio da cidade, o que nos lembra também um monte. Então veja, Satanás sempre tentando perverter a glória de Deus em ciência e sabedoria humana. Agora, essas duas cidades falam muito sobre o nosso destino e a nossa origem. Qual das duas cidades exerce influência sobre você? É a Nova Jerusalém ou é a Babilônia? Se você entender de qual dessas cidades você é cidadão, então pronto. Você saberá de onde você veio e para onde você está indo. Porque se eu ando neste mundo e eu estou tão confortável com estas cidades por onde eu ando, estou tão confortável com toda a imundície e todo o pecado que existe, confortável com a estrutura social, confortável com a sociedade, com as leis, confortável com os crimes, confortável com os pecados, os adultérios que acontecem aqui. Isso mostra que, na verdade, eu seria um cidadão de Babilônia, porque isto é Babilônia. Todas as cidades desse mundo são filhas de Babilônia. Todas vieram dela, a mãe de todas as cidades. Agora, se nós andamos nesse mundo, tendo essa angústia a cada crime que nós vemos ser cometido, a cada pecado que nós vemos ser cometido, ao ponto de ter pena dos nossos filhos de viver num mundo como este, à medida que nós vamos gemendo por causa da iniquidade deste mundo, isto já está mostrando claramente que você é um cidadão não da Babilônia, mas da Nova Jerusalém. Este é o sinal de que você veio de lá. Qual é a cidade que está te influenciando? Quais são os assuntos que mais te chamam a atenção? São os assuntos relacionados à Babilônia ou são os assuntos relacionados à Nova Jerusalém? É claro que a circunstância da vida moderna tem muitas vezes colocado uma venda nos nossos olhos e nós ficamos tão envolvidos com o trabalho, os estudos, as responsabilidades, que acabamos até esquecendo que existe uma Nova Jerusalém. Mas se você veio de lá, ela está te puxando de volta. Cada dia da sua vida é uma influência da Nova Jerusalém sobre você. E assim, cada dia você vai cedendo lugar para o Espírito Santo e ele vai tirando de você esses traços, essas cordas que te amarram aqui em Babilônia. Esse é o papel do Espírito Santo, é cortar estas cordas. É isso que nós estamos precisando, entrar véu adentro, ficar a sós com Deus, cortar isso que nos amarra neste mundo para sermos arrebatados. Irmão, não deixe que Satanás, com alguns prazeres, algumas ofertas, tente comprar a sua cidadania. Você é um cidadão da Nova Jerusalém. E não aceite por nada que ele compre a sua cidadania aqui para a Babilônia. Porque por mais que ele possa fazer isso parecer saboroso, maravilhoso, o que nós temos do outro lado é muito melhor. É muito melhor. Eva, certa vez, trocou a árvore da vida pela árvore da ciência do bem e do mal. Sendo assim, ela trocou Jerusalém por Babilônia, e nós vemos o que aconteceu depois disso. Mas, justamente por isso, Deus está levantando uma igreja
uma nova Eva, que não vai cometer este erro novamente. Aqui está um povo que está sendo aperfeiçoado por Deus. Esse povo prefere a árvore da vida do que a árvore da ciência do bem e do mal. A cidade com um trono em cima, Apocalipse 21, 23. E não tinha a necessidade de luz, porque o Cordeiro e o Senhor Deus é o seu luzeiro. 1.500 milhas de altura, 1.500 milhas quadradas, com os paraísos de Deus edificados ao longo desta cidade. Ruas, avenidas. Leia o seu Apocalipse 21, nós lemos aqui, né? Veja se não está correto. Veja, não tem necessidade de luz, porque o Cordeiro é a lâmpada, e o trono pode ser visto colocado a 1.500 milhas de altura. Eu não tenho comigo meu porta-moedas. Porém, olhe, em meu porta-moedas, se tens uma nota de $1, tem o selo dos Estados Unidos. Eu gostaria que o irmão Thales colocasse aí a terceira e última imagem, que mostra o selo dos Estados Unidos, que fica ali gravado nas notas de $1. É isso que o irmão Brando está falando aqui no parágrafo 307. Tem o selo dos Estados Unidos, uma águia, isso é de um dos lados da nota, tem uma águia. Uma águia a um extremo sustentando as lanças, o escudo de armas, como estava. E ao outro extremo, do outro lado da nota, tem esta figura aí. Tem a pirâmide com o olho que vê tudo em cima dela. Vem, eles não sabiam o que estavam fazendo. Segundo o irmão Brahma, quem desenhou este brasão, este símbolo que coloca-se na nota de $1, não sabia o que estava fazendo. Houve uma direção de Deus sobre as pessoas que fizeram esse desenho. E elas foram usadas por Deus até mesmo sem saber. Aí está escrito em latim, e encontrarão que diz, este é o grande selo. É o que está escrito aí, Anuit Coeptis, o grande selo. Aí está o grande selo. Aqui está, vem? A cidade não é só um cubo plano como este, vem? Mas ela se inclina para cima, para que assim possa ser vista, e sobre este santo monte do Senhor, o Senhor descerá sobre o cume do seu monte. Aqui está ele. Esta é a razão pela qual a pedra angular não foi posta por Enoque. Enoque deixou a pirâmide sem o topo. Esse topo representa a pedra angular, Jesus Cristo. E esse topo, esta pedra angular, descerá quando Jesus morar neste mundo. Essa é a razão pela qual a pedra angular tem que vir agora. E o monte será empurrado para cima, e o será o monte do Senhor. Aqui morarão os redimidos. Quer mais sinais do que esses, irmãos? Deus usou Enoque para deixar a pirâmide como uma Bíblia para nós. E Deus usou aqueles homens ali, aqueles desenhistas, para desenhar este selo dos Estados Unidos, tudo representando esta cidade onde nós vamos morar. E ali em cima existe a pedra angular, simbolizando o trono de Cristo, que verá tudo, porque Ele estará no topo do mundo. Amém? Parágrafo 311. Neste trono se vê tão alto a nova cidade com seus fundamentos, 12 portas, Jesus, a pedra angular, e os apóstolos julgando as 12 tribos. A pirâmide de Enoque não projeta sombra no tempo do dia. Eu tenho estado no Egito, nas pirâmides, estão fixadas tão geograficamente e nas dimensões desta grande figura geométrica que não importa onde o sol esteja, ali nunca há sombra ao redor. Veja como é. E ali nunca haverá noite. Em cima do monte e inunda com a sua glória. O seu luzeiro de glória estará ali por todo o tempo. Ali não haverá noite. Jesus, a pedra angular. Tudo que nós vemos ao longo da história da igreja é a igreja passando por altos e baixos. O irmão Brana deixou isso
representado neste quadro, onde nós vemos aqui estas esferas, onde tem uma parcela de luz e uma parcela de trevas. E nunca em nenhuma das 7 eras foi totalmente luz, mas também nunca foi totalmente trevas. E o que nós sabemos, o que nos traz grande alegria e grande consolo, é que neste reino milenial, no milênio, será totalmente luz. Não haverá noite, porque não será mais nem Jesus em nós, será Jesus em nós e conosco, morando conosco. Ele estará nessa cidade, ele será o seu rei, você poderá vê-lo. Veja só, parágrafo 313. Verdadeiramente é este. A irmã Brana pergunta: estão vocês prontos? Ou seja, depois de tantas maravilhas, depois de tantas revelações, no fim da mensagem ele pergunta para os irmãos: estão vocês prontos? Quer dizer que ele estava trazendo mais coisa. E ele diz: esta é a cidade que Abraão estava buscando. Agora, isso aqui, irmão, fez o meu coração saltar de alegria. E eu creio que vai fazer o seu também. Abraão foi um profeta de Deus, ele andou com Deus, e Abraão estava procurando essa cidade. Sendo seu profeta, ele sabia que aquela cidade estava em algum lugar. A Bíblia assim o diz. Ele abandonou a cidade em que ele vivia e empreendeu. Veja, onde ele foi? Exatamente para onde estará. Vem? Ele estava buscando uma cidade cujo artífice e construtor era Deus, ele sendo um profeta. Jesus, com mãos divinas, foi preparar uma cidade divina, arquiteto divino, por um povo divinamente comprado, para um povo predestinado. Ele foi preparar. Abraão estava buscando, e ele professou que ele era um peregrino e um estrangeiro, pois buscava uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. Aquele profeta sabia que estava em algum lugar. João a viu descendo, porém Abraão pensou que devia estar na terra naquela ocasião. Ele encontrou a Melquisedeque, o rei dela, e lhe deu o dízimo, o qual não tinha pai e nem mãe. Ele não tinha princípio de vida e nem fim de vida. Abraão lhe encontrou e eles tomaram a comunhão, sobre o próprio lugar onde a cidade será levantada, o santo monte do Senhor, onde viverão os redimidos. Pode você imaginar, irmão? Abraão, naquele tempo, sendo chamado por Deus, então ele abandona a sua cidade. E isso tem muito significado para nós, porque assim como ele andou nesse mundo como um peregrino, nós também somos. Abraão foi convidado a deixar a sua parentela. Abraão abandonou a cidade onde ele vivia. E da mesma forma nós, cada cristão eleito, chamado por Deus, tem pouco a pouco deixado a sua parentela incrédula, tem pouco a pouco deixado essas cidades de Babilônia em que nós estamos vivendo. Nós podemos morar nelas, mas nós não pertencemos a elas. Nós não somos cidadãos delas. Você recebe esta revelação de que não é um cidadão de Leopoldo de Bulhões. Você mora aqui, mas a sua cidadania é outra. Porque se você morasse aqui, você estaria aí nas festas que eles organizam, você estaria aí envolvido com a política e tantas coisas, os jogos de poder e tantos cargos aqui e acolá, mas você não está. Isso já mostra que a sua cidadania é outra. Certa vez, eu tive a experiência lá em Bonfinópolis, de algumas pessoas, quando eu comecei a dar aula, alguns alunos perguntarem se eu era de Goiânia, né? Eu disse não, eu nasci e fui criado aqui em Bonfinópolis. Desde a minha infância, eu sempre fui daqui. Mas por que vocês acham que eu não sou daqui? E aí eles responderam, é porque a gente não te vê por aí. A gente não te vê nas ruas, né? Em outras palavras. A gente não te vê nas festas, a gente não te vê nos ajuntamentos sociais.
irmão, isso mostra que você não é cidadão de Leopoldo de Bulhões. Às vezes alguém pode olhar para você e perguntar: você é daqui? Eu quase não te vejo por aqui, a não ser quando a gente sai aí para o trabalho, né, no transporte e tal. Mas, tirando isso, a gente não anda muito por essas ruas. A gente não está muito envolvido com essas cidades aqui. A nossa cidadania é outra. É da Nova Jerusalém que nós somos cidadãos, e é ela que exerce influência sobre nós. Agora, toda a sua vida, tudo que você faz, o que você conversa, as suas companhias, tudo isso vai mostrando de que cidade você é cidadão. Qual é a influência que está sobre você? O que te trouxe até aqui hoje? Você poderia estar fazendo tantas coisas interessantes. Nesse momento, tem tanta gente se alimentando da televisão, por exemplo, assistindo ali os seus programas favoritos de domingo à noite. Tem tanta gente que nesse momento está ali assando a sua carninha, tomando a sua cerveja. Tem tanta gente que nesse momento estaria ali adulterando-se em festas e tantas coisas, em pecados. Mas alguma coisa tem te trazido até aqui. Você não sabe explicar o que é. Você não está aqui forçado por ninguém. Alguma força te atrai para este lugar. Estando aqui, você se sente conectado com a Nova Jerusalém. Estando aqui, você está sendo aperfeiçoado para um dia morar naquela cidade. É por isso que você está aqui. Fora disso, irmãos, nós seríamos somente religiosos. Fora desta esperança, fora desta fé, nós seríamos só religiosos, que vai para a igreja ali todo santo domingo, vai ali, marca o seu ponto, vai ali, canta os mesmos hinos, ora mais ou menos, mas volta para casa como se nada tivesse acontecido. Mas agora, se você está aqui como um cidadão da Nova Jerusalém, cada culto você volta renovado. A cada culto você volta com o Espírito Santo ardendo no seu coração e você tem aquela sede por orar mais e por ler mais a sua Bíblia, por ser um cristão melhor. Esta é a Nova Jerusalém te atraindo, te puxando, e você cada vez mais quer ser um cidadão dela. Uma vez que você descobre essa cidade e que você sabe que veio de lá, todos os dias da sua vida você vai querer se aperfeiçoar para chegar um pouquinho mais perto de lá. Você imagina Abraão andando pelas campinas de Sodoma e Gomorra? Imagine Abraão e Ló. Ló olhava para aquelas maravilhas, aquelas cidades grandiosas, as suas muralhas altas, imaginava toda a riqueza que estava ali dentro, toda a glória, todo o poder que estava ali dentro. Abraão olhava para aquilo como sendo algo descartável, porque ele já sabia que ele era um cidadão da Nova Jerusalém. Ele olhava para aquelas cidades e dizia: isso não é nada perto do que eu estou buscando. É por isso que ele era um peregrino. É por isso que nós somos peregrinos aqui. Não há cidade neste mundo que chame a sua atenção. Não há cidade neste mundo que te atrai da forma como a Nova Jerusalém te atrai. A atração dessa cidade sobre Abraão foi tão grande que nas suas peregrinações ele circulou, passou por desertos, passou por dificuldades, enfrentou problemas, mas no fim da vida ele foi parar lá na terra de Canaã, a terra da promessa. Sepultou sua esposa lá, foi sepultado lá, seus filhos foram sepultados lá. Você acha que é fraca a atração dessa cidade? Ainda que ela não existisse ali, naquele local, naquele momento, eles foram atraídos para lá. E nós estamos sendo atraídos para ela espiritualmente. Eles chegaram lá fisicamente, estão enterrados, estão sepultados lá, mas nós estamos sendo atraídos para ela espiritualmente. É um processo que nós estamos passando. Para encerrar, então, parágrafo 334.
Assim sendo, ancião, anciã, não se desanime. É uma palavra do irmão Brana, e se você nesta noite fosse levar apenas uma frase, eu gostaria que fosse esta. Assim sendo, ancião, anciã, não se desanime. Eu diria mais, jovem, rapaz, moça, homem, mulher, crianças, não se desanime. Se você é uma representação aqui em cima, nesse atributo de Deus, se você está representando aqui, estás no eternal. Só de você estar aqui nesse mundo representando a Deus, você já está na eternidade. E se atravessas desse 7º dia para o 8º, entrarás na eternidade pelo batismo do Espírito Santo. Estás incluído nisto. Agora, se estás confiando numa sensação, ou brincando para cima e para baixo, ou eu faço isto, eu guardo o 7º dia, eu não como carne e coisas como esta, isto perecerá no eleito. Isto perecerá. Porém, estamos falando do eterno. Isto é o eterno. A festa depois da festa dos tabernáculos. Vem? A festa dos tabernáculos foi a festa final, a 7ª festa. Estamos agora adorando sob a festa dos tabernáculos, a 7ª era da igreja. Depois dessa festa dos tabernáculos, virá a última festa, a festa das bodas do Cordeiro. É onde nós estaremos. Depois de enfrentar todas essas batalhas neste mundo, nós estaremos então nesta última festa, que será a eternidade. Pense nisso, irmão. Se Satanás está tentando te segurar aqui neste mundo com algumas ofertas que ele tem, talvez um rostinho bonito que ele tenha te mostrado, talvez uma chancezinha de sucesso que ele tenha te mostrado, uma posição social e tantas coisas, acredite, não vale a pena trocar a Nova Jerusalém por essas Babilônias aqui de baixo. Não vale a pena. E mantenha ao longo de todo esse ano com esta mentalidade. Você é um cidadão da Nova Jerusalém. E nada do que Satanás possa te oferecer aqui comprará esta primogenitura. Nada do que ele possa fazer ou te oferecer te desviará daquele alvo que nós estamos procurando, assim como o nosso pai Abraão. Eu estou nesse mundo como um peregrino. E à medida que você começa a pensar na Nova Jerusalém, você começa a olhar como um peregrino para estas cidades. Nós não somos daqui. Nós somos de lá, e o que nos aguarda lá é muito melhor, e é por isso que nós nos sacrificamos pela vida cristã. Compensa servir a Jesus. Amém? Gostaria até de cantar este hino. Me deu agora vontade. Compensa servir a Jesus. Deixa eu ver se eu encontro. Se alguém também souber de cor a letra. Compensa servir a Jesus. Só para nós terminarmos. Não estou encontrando. Irmão, lembra, irmã Iraí? Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Acho que o nome é Servir a Jesus. 234. Deixa eu ver se eu encontro a altura.
Não, o título é Servir a Jesus, mas não é o hino que eu estava procurando. Infelizmente, eu vou ficar devendo esse, viu, irmãos? Mês que vem eu volto com a letra. Né? É porque é do inário antigo, né? Mas é um hino maravilhoso que diz: compensa servir a Jesus mais e mais, compensa, pois bênçãos produz. E essa é a mensagem final que nós temos. Compensa toda a luta e todo o sacrifício para servir a Jesus. Que Deus os abençoe, fiquemos de pé e volte para a sua casa na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa encher a cada um de vós, esteja sobre vós hoje e todo sempre. Abençoe mais o seu irmão. Voltemos para nossas casas meditando nestas coisas, pensando na nova Jerusalém. E, se Deus permitir, até mês que vem estaremos aqui novamente, no segundo domingo. Deus os abençoe.